Lucas, capítulo 4. Versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem estava aqui na quarta-feira, né? Nós falamos sobre o Espírito Santo. Olha aqui o versículo. Jesus, o Filho de Deus, ele estava aqui na terra como homem. E então diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Desculpa, irmãos. 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Amém? Podeis assentar, irmãos, um instante apenas. Palavra estranha, né? Para a oferta. Mas eu estava falando com Deus e pedindo a Ele que eu precisava falar alguma coisa para os irmãos nesta noite sobre ofertar ao Senhor, fazer sacrifícios e oferecer ao Senhor, como Êxodo capítulo 35, quando Moisés pede ao povo de Israel para que levassem ouro, prata, bronze, carmesim, todas as coisas, tecidos, né? Todas as coisas que eles tinham na sua casa, aquilo que eles tinham, e pegassem tudo aquilo que eles pudessem, aquilo que estava no coração deles, e levasse ao templo de Deus para a construção, né? Para lá fazerem um grande templo de adoração ao nosso Deus. E aqui em Lucas, nestes versículos, nós vemos que Jesus Cristo, ele estava 40 dias sem comer. E então chega o diabo para ele e diz: olha, você não é o Filho de Deus, você não está cheio do Espírito Santo de Deus, então para você transformar essas pedras em pão, seria uma coisa tão simples, não? E quando o diabo fala isso para Jesus, Jesus então para pensar um pouco, tenho certeza. Porque naquele momento, Jesus Cristo transformar aquela pedra em pão seria uma coisa tão simples para ele. Mas por trás daquilo que o diabo estava oferecendo a ele, existia algo muito maior do que transformar aquelas pedras em pão para que ele pudesse se alimentar mediante a sua necessidade. E é aqui que eu quero falar com os irmãos. Porque nós vivemos em tempos difíceis, como o Gustavo acabou de trazer aqui a palavra, né? No início do culto. Nós vivemos em situações difíceis, as quais nós trabalhamos para que nós possamos conseguir o dinheiro e comprar o nosso pão de cada dia, e não sobra lá muita coisa, né? Quando sobra, e muitas vezes falta, né? Quase sempre. Ainda falta. Mas nós temos esta necessidade. E olha a comparação que eu quero fazer. Jesus Cristo tinha uma necessidade naquele momento. Era fome, 40 dias sem comer. Então o diabo sabia que Jesus Cristo tinha um poder, a autoridade para transformar aquela pedra em pão, e ele poderia saciar a sua fome. E quando nós olhamos para os nossos dízimos e ofertas, nós não podemos estar olhando para esse dinheiro e achando que esse dinheiro vai suprir todas as nossas necessidades.
Porque o diabo, ele usa exatamente este momento de prioridade, aquilo que temos de necessidade, aquilo que precisamos no momento, para tirar a nossa bênção. Porque ele sabe que se nós não dermos o nosso dízimo, as nossas ofertas ao Senhor, a nossa bênção, aquilo que Deus está preparando para nós, que é muito maior do que aquele dinheiro pouco que está nas nossas mãos naquele dia, Deus quer fazer algo muito maior para nós. E Jesus Cristo estava nessa mesma condição. Jesus Cristo sabia que se ele transformasse aquelas pedras em pão, então ele daria água ao diabo. O diabo poderia então dizer: agora você perdeu a comunhão com seu Pai, agora você está sozinho. E assim somos nós hoje, quando nós tiramos os nossos dízimos e ofertas para oferecer ao Senhor nosso Deus. Nós não damos brechas ao diabo para tocar naquilo que nós temos. Mas quando nós retemos aquilo que é de Deus e não entregamos a Ele, então nós estamos transformando as pedras em pão, porque nós estamos olhando para a nossa necessidade primeiramente. Então quer dizer que nós não estamos confiando totalmente no Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus e tudo eu posso naquele que me fortalece, então estamos só falando por falar. Não estamos crendo que se eu entregar a Deus aquilo que é de Deus, eu vou ter tudo de novo e muito mais em dobro, aquilo porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, aleluia. E que se eu crer de todo o meu coração, as coisas vão mudar, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor Deus me ensinou a fazer. Eu estou entregando ao Senhor aquilo que é do Senhor. Eu não estou olhando para a minha necessidade no momento. É verdade, muitas vezes eu não tenho dinheiro para comprar aquilo que eu precisava, mas isso é uma necessidade momentânea e eu vou ter ela sempre, quando eu estiver aqui nesta terra. Eu vou precisar de alguma coisa. Hoje eu preciso do pão, amanhã eu vou precisar de uma roupa, amanhã eu vou precisar viajar, amanhã eu vou precisar comprar uma casa, amanhã eu vou precisar disso ou daquilo. E nada disso vai me satisfazer, porque sempre eu vou precisar de algo mais. Mas quando eu passo a confiar completamente em Deus, como Jesus Cristo fez, e Ele disse para o diabo, né? Eu quero ler aqui novamente, e Ele disse assim, ó, não só de pão viverá o homem. Então Jesus Cristo quebrou aquilo que o diabo queria colocar diante dos seus olhos, diante da sua mente, diante da sua condição. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que dizer que não só de pão nós vamos viver, mas nós vamos viver pela palavra do Senhor. Porque o Senhor Deus disse que aquele que crê em mim, verás a glória. Aleluia. Então, para crer e ver a glória do Senhor, nós precisamos viver na dependência de Deus. E quando nós vivemos na dependência de Deus, então Deus supre as nossas necessidades. Olhando aos nossos olhos parece loucura, né? Qualquer um, se você for a este mundo afora, e ele vai dizer, como pode você dar todo esse dinheiro lá na igreja, e as contas que você tem para pagar, as suas coisas você tem que adquirir, e você dizer, eu tenho adquirido mais do que eu mereço ainda, porque eu tenho confiado no Senhor, eu tenho vivido pela misericórdia de Deus. Então é isso que nós temos que buscar, a confiança de Deus plena em nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez naquele momento, quando ele disse para o diabo que não, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que provém do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra que eu tenho para vocês nesta noite. Eu gostaria que você colocasse de pé, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E eu vou orar com você. E se você ainda tem olhado para a sua necessidade momentânea, eu vou dizer assim, para de olhar para a sua necessidade momentânea, porque o poder e a glória de Deus ela é maior, mas ela só vai ser maior quando você crer de todo o seu coração e viver por esta graça, viver pela graça e misericórdia de Deus Todo-Poderoso, aprender a confiar plenamente no Pai Celestial, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E se você não tem feito isso, faça. Porque Deus, Ele olha a quem dá com alegria. E Ele abençoa extraordinariamente.
E eu tenho plena convicção disso, tenho certeza disso. O que Deus tem feito é maravilhoso. Amém? Feche os teus olhos neste momento. E eu gostaria que você falasse com Deus agora. Porque Deus conhece o seu coração, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe do que você tem passado. Não precisa você dizer para o pastor Paulo, dizer assim: olha, pastor Paulo, eu estou passando uma terrível, momentânea situação, que eu não posso estar dando meu dízimo e oferta. Eu vou dizer para você, se você falar para mim: olha, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar no Pai Celestial, porque a palavra dele não mente, a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é autêntica, e essa palavra foi escrita lá no passado, mas ela rege hoje com as mesmas leis, com os mesmos ensinamentos que o Senhor Deus trouxe para aquele povo naquela época, traz para nós hoje, nesta nossa época, porque todo aquele que crê e sabe que o Senhor Deus é capaz de fazer isso na sua vida, Deus está fazendo. Deus está abençoando, Deus está transformando, Deus está dando muito mais do que aquilo que Ele pode imaginar. E isto não é loucura, isto é viver pela fé em Deus. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos nesta noite, Pai, para louvar e honrar o Teu nome, Senhor, meu Deus, e assim também apresentar a Ti, Senhor, meu Deus, os nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter colocado nos nossos corações, ó Pai, Senhor, meu Deus, a sabedoria, Pai, para que nós possamos vencer o diabo, Pai, para que ele possa fugir de nós, porque nós compreendemos a Tua vontade, e se nós cremos de todo o nosso coração em Ti, Tu supres a nossa necessidade, ó Pai. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que contribui, Senhor, com seus dízimos, suas ofertas, Pai. Abençoa-os, ó Pai. Senhor, meu Deus, de forma extraordinária, Senhor, conforme a Tua palavra tem dito, ó Pai, para todos aqueles que creem no Teu santo nome, ó Pai. Sim, Senhor, obrigado, Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém.